questionamento que eu deixei para os senhores e senhoras, para todos e todas, no que diz respeito à eleição do domicílio, segundo a jurisprudência do STJ. A lei instituidora, em que pese, veja, eu acabei de falar para vocês que a regra é que o contribuinte, o responsável, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, vá lá e escolha o seu domicílio. E na falta de eleição, a Fazenda vai lá, vai observar os incisos do artigo 127 e vai determinar o domicílio tributário. Mas existe situação na qual a Fazenda não permita essa escolha por parte do contribuinte, e isso é juridicamente aceitável, uma vez que se trata de uma regra prevista no Código Tributário Nacional? Segundo o STJ, sim. Exemplo é o ITR. O artigo 4º da Lei 9.393 de 96 diz que o domicílio tributário daquele que tem um imóvel rural tributado pelo ITR é o do lugar do imóvel. Por que tributado pelo ITR? Lembra lá que a gente tem situação de imunidade. Então, voltando aqui o ponto, uma vez que, quando eu falo em ITR, eu estou falando de uma propriedade rural que é distante, em regra, dos grandes centros, a fazenda pública aqui, eu estou falando fazenda pública, né? Porque eu estou falando de propriedade rural e meto a fazenda sozinha aqui. A fazenda pública, o Estado, o ente, no caso a União, ou a municipalidade, né? Porque a gente sabe que a União, ela pode delegar totalmente a cobrança do ITR à municipalidade, e aí quem é o ente que exige? O município? A gente sabe que esses lugares, eles são distantes dos grandes centros. A União é o ente que detém, em regra, o seu domicílio nas capitais e no Distrito Federal. No Distrito Federal, mas no que diz respeito à descentralização, desconcentração, melhor falando, dos seus órgãos, estão aonde? Nas capitais. Robustamente nas capitais. Assim sendo, instituído o ITR, o tributo pela Lei 9.393 de 96, percebeu a Fazenda, e tem em vista a possibilidade de delegação às municipalidades, que o domicílio fiscal, domicílio tributário mais adequado no que diz respeito ao ITR, é o da municipalidade onde ele está inserido. E geralmente o proprietário o quê? Ele mora na capital, fazendeiro. E aí ele questionou isso judicialmente. Olha, o meu domicílio eu escolhi uma vez que eu moro, que pés está lá, né, onde o vento faz a curva, a propriedade, eu moro aqui na capital e eu elegi a capital como meu domicílio tributário, inclusive para fins de pagamento do ITR. Isso foi questionado. E aí o STJ falou que não, tá tudo bem. Em que pese o Código Tributário Nacional estabelecer como regra a eleição do domicílio, pode sim a lei instituidora do tributo, no interesse da fiscalização da devida arrecadação do tributo, determinar o domicílio tributário do contribuinte, do sujeito passivo. Sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Tenham atenção a isso. Então, qual, em resumo, a jurisprudência do STJ? É uma regra, a do 127, que pode ser relativizada pelo tributo a ser instituído? Sim. E o exemplo é o artigo 4º da Lei 9.393 de 1996. Responsabilidade tributária. Artigo 128 do Código Tributário Nacional. E vamos entender agora de uma vez por todas.
Porque a gente fica vendo, estudando direito tributário ou ouvindo, fala, ele é responsável tributário, redirecionou a execução, e é isso, e a gente fica voando às vezes, quando as coisas são simples. A leitura da lei, às vezes, nos causa uma complexidade, uma certa complexidade. E essa complexidade aumenta quando a gente não gosta da matéria, quando a gente não está com o coração aberto, né, para a matéria, ou a gente nunca viu a matéria. Eu reconheço isso. Mas vamos aqui agora, de uma vez por todas, entender a responsabilidade tributária. Artigo 128. Dá uma olhada aí comigo na disposição geral estabelecida no artigo 128, que são as premissas para que alguém possa ser chamado à responsabilidade tributária, que não é o contribuinte, que não é aquele que tem relação jurídica direta e pessoal com o fato gerador, mas que, por lei dele, é exigido o cumprimento da obrigação tributária. Dá uma olhada no artigo 128 comigo. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei. A lei. Marque isso. E somente a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. E a lei tem que ser expressa, vinculada à terceira pessoa. Não é o contribuinte, é terceira pessoa, mas que está vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Lembra do bebê, o pai da criança. Ele é responsável pela criança, não é isso? Lá nos termos do Código Civil, direito de família. Isso, é quem detém o poder de família. Tá. Seguindo. Excluindo a responsabilidade, inclusive do contribuinte, para excluir do bebê, porque não vai ter como cobrá-lo numa ação de execução fiscal, ou atribuindo-a a este em caráter supletivo, subsidiário, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Requisitos. Lei e somente lei, a responsabilidade tributária deve ter origem legal. Lei, estrito sensu, não é legislação. Toda vez que o Código Tributário Nacional fala em lei, lei estrito sensu, não é legislação. Essa terceira pessoa precisa ter vinculação ao fato gerador. Deve haver algum ponto de contato, seja em relação ao contribuinte, seja em relação ao próprio objeto da relação jurídico-tributária. E mais, essa responsabilidade tributária, ela pode excluir totalmente a responsabilidade do contribuinte, o caso do bebê, ou atribuir-lhe subsidiariamente, atribuir àquele que tem uma relação direta, né, pessoal e direta, que é o contribuinte que praticou o fato gerador, mas supletivamente. A responsabilidade tributária, tenham atenção aqui, está cortada aqui, agora que eu notei. Tá, mas aí eu falo para vocês e depois corrijo, tá? A responsabilidade tributária, ela pode ser por substituição ou por transferência. A responsabilidade tributária por substituição é aquela que ocorre antes do fato gerador por uma determinação legal. Ela pode ser para frente, para trás ou concomitante. Quando eu falo em responsabilidade tributária por transferência, essa informação que está aqui não está aparecendo para você.
Eu estou falando em responsabilidade tributária que decorre depois da prática do fato gerador, em face de uma situação jurídica verificável. Exemplo, o caso do papai. O fato gerador aconteceu 1º de janeiro de 2024, o cidadãozinho, o bebezinho, é dono do imóvel, o fato gerador ocorreu, mas a Fazenda Pública não pode cobrar dele. Então, eu tenho uma relação jurídica. O Código Tributário Nacional trata da responsabilidade tributária por transferência. Aqui a informação, pronto, para não ter erro. Substituição tributária, transferência tributária, após a ocorrência do fato gerador. Quando eu falo em substituição tributária, eu estou falando de uma escolha para comodidade na arrecadação. E a norma está lá no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Quando eu falo em transferência tributária, eu estou falando de um fato cível ocorrido com a própria menoridade da pessoa, do bebê lá. E esse fato tem por fim viabilizar a arrecadação. Ainda seguindo aqui na substituição tributária, vamos começar pela substituição tributária, que é exatamente a situação que está aqui contida no artigo 150, parágrafo 7º, e que visa dar comodidade na arrecadação. Quando eu falo em substituição tributária, eu falo em substituição passiva para frente, para trás e concomitante. A substituição tributária para frente, substituição progressiva. É a primeira que a gente vai tratar. Por quê? Porque ela é a mais complicada, a mais complexa, que já deu mais pano para a manga e que deu origem ao artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Dê uma olhada aí no artigo 150, parágrafo 7º, que você vai ver que esse parágrafo 7º do artigo 150, ele não é uma norma originária da Constituição. É uma norma fruto de emenda constitucional. Dá uma olhadinha aí, parágrafo 7º, acrescentado pela emenda constitucional 3 de 93, aquela de revisão. Porque o que acontece? Leiam comigo o artigo 150, parágrafo 7º. Diz o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. O fato gerador não aconteceu. Em que pese não ter acontecido, a Fazenda vai poder fazer o quê? Cobrar antecipadamente o tributo que irá ter por seu fato gerador ocorrido no futuro. E, obviamente, isso é fruto de um questionamento judicial. Essa emenda constitucional é fruto de um questionamento judicial. Por quê? Porque a Lei Candir previa isso. E a Constituição não. E a Constituição sempre estabeleceu que, decorre do sistema tributário constitucionalmente previsto que eu só pago o tributo se eu incidir na hipótese legal. Isso chegou ao Supremo e o Supremo na época falou que sim, tá tudo certo, mas para acabar com questionamentos foi inserida na Constituição a norma, o parágrafo 7º no artigo 150. E assim sendo, pode-se sim cobrar o tributo antecipadamente, ainda que não tenha havido o quê?
o ocorrido fato gerador, presumindo-se que dentro da cadeia de consumo ele irá acontecer. Portanto, quando eu falo em substituição tributária para frente, substituição progressiva, eu estou falando de situação em que a lei impõe ao substituto a responsabilidade pelo recolhimento de obrigações oriundas de fatos geradores futuros, que ainda não aconteceram, mas que presumivelmente acontecerão. Exemplo, produtor industrial. Gente, começou um barulho aqui. E o que ocorre? Eu vou encerrar a aula, né? Aqui no estúdio começou um barulho. Eu vou encerrar a aula e na próxima aula eu compenso com os senhores tomando daqui. Então vejam, todo mundo me deve aqui ainda 15 minutos de aula. Nas próximas aulas, mais 5 minutos com tia Linha a mais, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.